Olá, alunos. Encerrando a nossa disciplina, então, né, de Direito Penal Militar 2, vamos falar, né, vamos continuar falando alguns crimes militares em tempo de paz, né, e veremos aí, né, essa questão de alguns crimes aí, né, em espécie em tempo de paz. O primeiro deles é o crime do 230, né, que eu vou passar agora a fazer a leitura. 230, né, o crime que se chama violação do segredo profissional. Revelar sem justa causa segredos de que tem ciência em razão de função ou profissão, exercida em local sob administração militar, desde que da revelação possa resultar dano a outrem, a pena de detenção, né, de 3 meses a 1 ano. Embora não haja previsão de que o segredo tenha sido obtido em função e que o fato se dê em um lugar sujeito à administração militar, o que o tipo penal tutela em primeiro plano é a liberdade individual, pela manutenção né, da intimidade da vida privada das pessoas, né, vilipendiado em face da revelação. Existe, né, um tipo penal parecido, né, próximo, né, a esse, que é o 154 do Código Penal Brasileiro, né, e o núcleo do 230, né, seria a revelação, né, essa questão aí que há, né, a divulgação, a revelação, né, desse segredo em razão da função pelo sujeito, né, do crime, e traz à luz, né, descortina esse segredo, trazendo, né, ao conhecimento aí de várias pessoas, né, que não têm, né, a condição ou não podem, né, receber esse segredo, né, ter conhecimento, né, sendo dessa sigilo profissional, né? E aqui, né, diferente, o crime, né, não seria divulgação, né, e sim de revelação, ou seja, suficientemente para, né, a configuração desse crime que uma pessoa, pelo menos, tenha conhecimento da revelação desse segredo, né? Aqui, às vezes, já existiu o caso de condenação desse artigo 230 para o militar, né, que está lá numa função, num processo que tem o segredo de justiça, ou numa função, numa investigação, né, trabalhando num setor aí militar, estadual, federal, que ele é obrigado a guardar o segredo e pela revelação desse segredo, né, houve prejuízo aí à administração militar, então ele vai estar passível, né, de responder aí por esse crime do 230. Então o próximo crime em espécie que nós vamos ver é o roubo, né, que está lá no 242 do Código Penal Militar, qual eu passo agora a fazer a leitura. Subtrair coisa alheia ou móvel para si ou para outrem, mediante emprego ou ameaça de emprego de violência contra a pessoa, ou depois de havê-lo por qualquer modo reduzido a impossibilidade de resistência. Pena de 4 a 15 anos. Na mesma pena incorre quem, em seguida a subtração da coisa, emprega ou ameaça empregar violência contra a pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime, da impunidade do crime ou a detenção de coisa para si ou para outra. Existe a modalidade qualificada desse crime, né, do roubo, que está lá, né, que prevê o aumento da pena de 1/3 até a metade. Se a violência ou ameaça é exercida com arma de fogo, ou se há concurso de 2 ou mais pessoas, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, se a vítima está de serviço de natureza militar, se é dolosamente causada lesão corporal, se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis esse resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. E se para praticar o roubo assegurar a impunidade do crime, ou a detenção da coisa, o agente ocasiona dolosamente a morte de alguém, né? E se essa morte, né, a pena é aumentada, né, a reclusão de 15 a 30, sendo irrelevante se a lesão patrimonial foi ou não consumada. Se há mais de uma vítima dessa violência, a pena, né, a pessoa aplique-se o disposto do 79, que nós já vimos lá, né, a questão lá do crime, né, do concurso de crimes, né, o artigo 79. Então aqui é importante destacar para os alunos que, se acontecer, né, o roubo que é de forma culposa, com emprego de arma, em trabalho de serviço de transporte de valores, né, eles são qualificados. Porém, se há a intenção de matar, né, ou querer assumir esse risco, ele passa, né, a ser o roubo seguido de morte, né, chamado latrocínio, né, e a pena também é de 15 a 30 anos, né, e esse tipo penal tutela o patrimônio, né, importante lembrar.
E também, né, o sujeito ativo aqui pode ser um militar estadual, federal, um civil também, não há problema nenhum que seja, né, essa questão aí do responsável pelo cometimento desse crime, né? E a subtração, ela deve permanecer, né, a pessoa tem o propósito de permanecer para si com a coisa subtraída, ainda que temporariamente, né, ou entregá-la a outrem, obviamente não sendo a própria pessoa vítima da subtração, né? O objeto material desse delito são a coisa alheia ao móvel e a pessoa contra a qual se pratica a violência ou a grave ameaça, né? Coisa móvel, no sentido que emprega o direito penal, segue um conceito natural do direito civil. Tudo aquilo passivo de remoção, ou seja, que pode ser removido, retirado, a exemplo de dinheiro, automóvel, joias e outros, né, exemplos aqui que poderíamos utilizar. Ademais, né, podemos falar, né, e é interessante destacar aí a previsão, né, desse crime, né, de militar que é impróprio, né, pode ser cometido tanto pelo militar como pelo civil, né. O inciso 5º do artigo 2 desse artigo, né, do parágrafo 2º do artigo 242, uma modalidade pré-ter-dolosa, né, que é caracterizada pela subtração dolosa e provocação da morte culposa, que será incidente de causa especial na proporcionalidade. E o delito se consuma com a posse, né, mansa e pacífica da coisa subtraída, não importando o local onde se encontre, sendo suficiente a tranquilidade do autor na inversão da posse, mesmo que efêmera. E o latrocínio, né, se consuma com a morte da vítima, né, que ocorre lá, então é um roubo, né, seguido de morte. Agora veremos, né, o próximo crime militar impróprio, né, que está lá previsto no artigo 251. É o crime de estelionato, né? E ele está, né, previsto com a seguinte tipificação: obter para si ou para outrem vantagem ilícita sem prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 2 a 7 anos. E lá nos seus incisos do 251 existem várias modalidades, previsões, né, para a consumação desse crime, que tem como bem tutelado também, né, como roubo patrimônio, né, buscando evitar a violação ou emprego da fraude. Ainda deve-se, né, verificar em primeiro plano a figura do delito gravado com a mesma previsão no artigo 171 do Código Penal Comum, né? E a palavra estelionato, né, ela tem uma origem, né, desse nome, né, da palavra estélio, né, que em latim significa o camaleão. Então o estelionatário, né, a pessoa, o sujeito ativo, quem comete esse crime, ele tem, né, essa ardilosidade, essa questão da mutabilidade, né, como um camaleão, para, né, de forma ardilosa, dolosa, né, cometer esse crime. E lá no material de apoio vocês verão, né, que existe muito, né, muitos processos aí, julgamentos e tanto transitado em julgado como em andamento desse crime do 251 com relação à pensão militar no âmbito da Justiça Militar da União, né, que no caso sendo, né, cometido por civil, né, os sujeitos ativos desse crime vai lá responder na Justiça Militar da União, né, a pessoa lá é pensionista, ela falece, a família, por exemplo, continua, ou alguém que tem acesso lá à conta dessa pessoa, do pensionista falecido, continua, né, subtraindo lá o dinheiro ou simular, né, a condição de cônjuge militar. Então, no material de apoio, os alunos poderão ver, né, algumas jurisprudências, alguns entendimentos com relação a esse crime, né, que vai, né, ter como sujeito passivo o patrimônio militar, né, o bem tutelado aí, o patrimônio nesse caso, né, dessa pensão, se for do Exército, por exemplo, essa, né, a Força Militar Federal e o Exército, né, e a competência, né, pelo artigo 9º 3, né, do Código Penal Militar é da Justiça Militar. Agora veremos um crime também, né, previsto lá no Código Penal Militar, no artigo 265, que eu faço a leitura. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição, peças de equipamento de navio ou de aeronave, de engenho de guerra, moto mecanizado. Pena, reclusão de até 3 anos, se o fato não constituir crime mais grave. Aqui é importante, né, fazer a separação de vários conceitos, né, e vai estar lá no material de apoio, os alunos vão ver, combustível, armamento, munições, peças de equipamento, né. Este crime tem andamento, processamento,
na Justiça Militar Estadual, por exemplo, né, do armamento lá do militar, do policial, do bombeiro militar, do oficial, do praça, né, que por algum motivo venha de forma dolosa, e aqui nesse crime tem o artigo 266, que é a forma, né, culposa, né, por negligência ou por imprudência, esse militar tem esse armamento extraviado, lá ele é processado e julgado por esse crime, né, na Justiça Militar Estadual ou da União, né, o 265 e o 266. Aí agora vamos falar, né, do crime do 290, né, crime contra a saúde. Esse crime 290, ele tipifica a questão do uso e do tráfico de substância entorpecente, né, ou como está lá no código, de substância que determine dependência física ou psíquica, e pelo caput do 290, esse tráfico deve acontecer em lugar sujeito à administração militar. Porém, nós vemos lá, né, no parágrafos, né, nos incisos 1º, 2º, 3º e 4º desse artigo, né, que ele pode acontecer mesmo, né, configurar mesmo que não seja em lugar sujeito à administração militar, né? Ou seja, por exemplo, o militar que fornece de qualquer forma substância entorpecente ou determine dependência física a outro militar, o militar que em serviço ou em missão de natureza militar, no país ou no estrangeiro, pratica qualquer dos crimes especificados no artigo, e quem, aqui a modalidade imprópria, né? Até então seria crime próprio, o inciso 1 e 2, o terceiro não, é quem fornece, ministra ou entrega de qualquer forma substância entorpecente a militar em serviço ou em manobras ou exercício. Então ele tem essas modalidades e tem uma modalidade, né, qualificadora desse delito, né, que está lá quando é o agente farmacêutico, médico, dentista ou veterinário. A pena é maior, né, o 290 tem uma pena de até 5 anos de reclusão. E se ele tiver essa qualificadora, né, um profissional de saúde, de 2 a 8 anos. E concito os alunos a irem no material de apoio, verificar, né, o entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação a esse artigo 290. Né? No ano de 2010 ele chegou ao plenário do STF em razão da defesa de um militar que foi flagrado, né, no lugar sujeito à administração militar, um quartel do Exército, com posse de substância, né, cannabis sativas, né, maconha. E o plenário decidiu por maioria que não se aplica o princípio da insignificância ou da bagatela para os crimes, né, desse artigo 290. Então é isso, alunos. Obrigado pela atenção e até a próxima aula de Direito Penal Militar 2.